não são os que estão bem que precisam de médico, mas os doentes. Com essa resposta, Jesus enfrenta as críticas por estar próximo de pecadores. As críticas dos fariseus, aqueles que acham que sabem tudo. Os novos fariseus de hoje são aqueles que aprendem uma coisinha tão pequenininha na internet e já começam a apontar para todo mundo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os fariseus é aquele que conhecia a lei do início ao fim, não para vivê-la, mas para criticar os outros, para apontar os outros. Toda vez que nós temos as missas ali no domingo, a gente tem uma catequese com aqueles que servem a missa, ou aqueles que têm sempre ao altar. Eu sempre ensino alguma coisa e a primeira coisa que eu falo: isso você está aprendendo para você, não para ser o juiz ou o fariseu, para ficar apontando aos outros o que é certo, o que é errado. Começo, lembra que eu falava das homilias? Olha, essa homilia para você. Apesar que eu não conheci o bom, depois eu lembrei porque Jesus colocava tanto no meu coração. Tudo aquilo que nós aprendemos é para nós, é para eu viver. Os santos, quando receberam o chamado de Deus, eles receberam para ele, e com o exemplo da vida deles, fundaram as congregações. São Francisco de Assis é o exemplo mais bonito, que ele recebeu aquele chamado da cruz de São Damião: olha, vai reconstruir uma igreja. Ele largou tudo e foi servir os pobres, e multidões começou a seguir, e hoje é uma das maiores, e até hoje continua seguindo pelo exemplo da vida dele. Então Jesus fala disso porque ele estava ali sentado próximo de pecadores, cobradores de impostos e gente rejeitada. Jesus vai até eles. Isso porque o maior sofrimento do ser humano é não se sentir amado. O maior sofrimento de uma pessoa é não se sentir amado. Quando alguém faz alguma coisa, a gente fala: nossa, parece mal amado. Quando alguém faz alguma coisa errada, né, é grosso, nossa, que mal amado. E na verdade, todos nós precisamos ser amados, precisamos sentir-se amado. E quando alguém não se sente amado, vive como se sentisse um vazio, alguma coisa oca dentro de nós. E muitas vezes, infelizmente, essas pessoas que não se sentem amadas, que sentem esse vazio, tentam preencher esse vazio de todas as formas. E muitas vezes erra nesse caminho, cai no pecado e machuca a si mesmo, e muitas vezes machuca os outros. Mas exatamente aí, é neste vazio, é exatamente aí que entra o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração, um coração humano como o nosso, que pulsa, que bate. Um coração que sente como o nosso coração. Ele vem para curar o nosso coração ferido. Este mesmo coração, o coração de Jesus, ele nos ama, mesmo quando achamos que nós não merecemos amor. Este coração de Jesus, ele nos chama todos os dias, assim como chamou Mateus: vem, segue, vem, segue. O problema é que muitas vezes achamos que está tudo bem e não reconhecemos a nossa dor, a nossa doença interior. E quem não percebe que precisa de cura, não busca o médico.
conhecemos a nossa dor, a nossa doença interior. E quem não percebe que precisa de cura, não busca médico. Nesse mês de julho, o Papa nos convida a rezar pela formação para o discernimento, para que saibamos escolher caminhos de vida e rejeitar tudo o que nos afasta de Cristo e do Evangelho. Discernir é muito mais do que tomar decisões. Discernir é um caminho espiritual. E um caminho espiritual não é que só vem do Espírito, não. Precisa de conhecimento. Precisa aprender, como eu disse no início da celebração. Ai, sempre foi assim. Eu sempre fiz desse jeito. Ai, eu fiz um curso em 1900 Guaraná com óleo. Ai, eu já sei tudo. Nunca sabemos tudo. A nossa vida é uma constante formação. Esse mês, com essa oração desse mês, esse pedido do Papa desse mês, me encheu o coração de alegria. Porque um dos objetivos nossos aqui na Madonna é o conhecimento, é a formação, se formar para amar melhor. E discernir é um caminho, e não é um caminho sozinho, é um caminho em comunidade. Discernir é um caminho espiritual, é aprender a escutar, porque nós brasileiros gostamos muito de falar. É difícil a gente fazer um momento de adoração em silêncio. A gente tem que rezar terço, tem que rezar ladainhas. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Só a construção que Deus fez de nós já nos ensina que é muito mais ouvir do que falar. Palavras são prata, silêncio é ouro. E quem fala muito, quem agita muito, não consegue ouvir a si próprio. E o discernimento é isso. É aprender a escutar a voz de Deus e deixar-se conduzir pelo Espírito. E mais, o Papa nos lembra que discernir não se faz sozinho. É algo que acontece também em comunidade, ouvindo, partilhando e caminhando junto. Caminhando junto, um do lado do outro. Não podemos caminhar juntos somente uma vez por mês. Não podemos caminhar juntos somente uma vez em cada Semana Santa. Não podemos caminhar juntos somente uma vez em casamento, batismo e funeral. Não podemos caminhar juntos se eu estou aqui, se eu estou lá e se eu estou acolá. É caminhar juntos. O discernimento só acontece num caminho gradual. Se eu não caminho junto, falta algum momento, eu perco o fio da meada. E caminhando junto, aprendemos a viver em comunidade em Cristo. Por isso, vocês aqui do apostolado, da oração, vocês principalmente associados, eu convido vocês a terem 3 atitudes para a comunidade também que está aqui, para viver bem este mês, como associado do apostolado da oração, como devoto do Sagrado Coração de Jesus. Primeiro, reconhecer as nossas feridas com humildade. É a minha ferida, não a ferida do irmão, não a ferida da irmã. Segundo, pedir a graça do discernimento e o desejo de buscar o conhecimento para viver a fé de verdade, não no automático, fazer porque o outro fez ou porque foi sempre assim.
E terceiro, seguir Jesus com coragem, como Mateus, deixando tudo aquilo que nos prende, que nos paralisa. Que nessa primeira sexta-feira deste mês de julho, diante do Sagrado Coração de Jesus, possamos rezar juntos, como comunidade: Senhor, cura o meu coração e ensina-me a escolher o que me aproxima de Ti. E que Teu Espírito me conduza a buscar o conhecimento na Palavra de Deus e no magistério da Igreja. Sagrado Coração de Jesus,